Casa Agro Sustentável, no Fórum do Negócio Sustentável, do Agronegócio Sustentável em Tecnologia e Inovação. E nessa última entrevista que a gente traz para vocês, nessa tarde, né, em que se troca experiências, traz vivências, constroem-se ideias, como o Simão Pedro Lima falou agora há pouco, eu estou recebendo a Mariana Caetano, que é filha de Araguari, né? Ela que é CEO da Salva. E ela vai trazer para a gente hoje, esclarecendo, né, de uma forma muito clara, eu já conversei com ela aqui um pouquinho, sobre a agricultura de baixo carbono. Mônica me explica o que é isso. Calma, ela vai trazer tudo para a gente detalhado agora, porque é importante a gente entender o que é essa agricultura. Mariana, muito obrigada por vir conversar conosco nesta quase finzinho de tarde aqui, Obrigada né? pelo convite. E me conta, o que é essa agricultura de baixo carbono? Olha, o mercado, o mundo resolveu colocar todos os problemas do planeta nesse momento e centralizaram num único indicador, que é o carbono, para ficar mais fácil de todo mundo falar um pouco da mesma linguagem. Existe o mercado de crédito de carbono, que ele é muito antigo, né? Já funciona na Europa há mais de 20 anos. Mas e aí, como é que isso acontece no Brasil? O que está acontecendo? Quando, né, o agronegócio brasileiro ele exporta, então a gente precisa começar a falar o que a gente tem feito no Brasil na linguagem que o consumidor lá de fora quer. E mesmo no Brasil, você já tem alguns consumidores, ele não sabe como é que faz, mas ele quer saber se o negócio emite muito gases ou não. Então, mesmo que as pessoas não entendam como é que funciona, eles já estão curiosos para saber, né, o que é isso, eu não quero comprar. Muita gente falando que não quer comer mais carne por causa da pecuária, né, dias sem carne, sendo que a carne produzida no pasto do Brasil, que é criado na braquiária, ele sequestra carbono. Então, assim, o ciclo da carne criado solto, como é feito na maioria do Brasil, ele é neutro em carbono, na maioria das vezes. Então, são essas falsas ideias, né, que as pessoas têm. E aí entra a agricultura de baixo carbono. Não existe assim, se você fizer isso e aquilo, é agricultura de baixo carbono, necessariamente. Mas é um conjunto de práticas que tem funções diferentes para micro-regiões diferentes dentro do próprio Brasil. Vamos falar aqui do Triângulo Mineiro. Então, no Triângulo Mineiro, o que é importante para produtores de grãos? Manter o solo coberto. O solo tem que estar coberto o ano todo. E para o café a mesma coisa, vale também. Qual que é essa questão de cobrir o solo? O solo que fica descoberto, o sol bate, esse solo não incorpora matéria orgânica. A hora que faz calor, como a gente teve essas secas, esse produtor que não cobre o solo dele, ele sofre muito mais. Quem impacta na produção? Impacta muito. Quem está plantando no meio das ruas de café, que você tem que plantar mesmo, é planta de cobertura, que chama. Quando você começa a usar produtos biológicos, que não tem alguns componentes químicos, né, que adubos nitrogenados possuem, que são feitos à base de petróleo, você começa a ter uma agricultura que ela é mais saudável. E saudável no sentido de a biodiversidade começa a aumentar, você tem mais inimigos naturais daquele matinho ali que vai ficando. Então, você tem pragas que vão acabar substituindo um defensivo químico que você aplicaria. E, principalmente, as raízes vão manter aquela água mais embaixo. Então, a região fica mais úmida, você protege mais a sua lavoura. Quando faz, né, um tempo de seca, esse ano, uma seca terrível no Brasil todo, o produtor de soja que fez plantio direto, que é outra prática de baixo carbono, fez a cobertura vegetal, ele sofreu muito menos do que quem não fez. Então, quer dizer, essas boas práticas que você está trazendo para a gente e que é algo que a gente resgata de outros tempos e associa à tecnologia, trazendo um equilíbrio. Por exemplo, essa questão da emissão de gases, porque isso muda todo o clima e impacta em todo esse processo, né, Mariana? Eu acho que os produtores
começaram a perceber isso mais de perto, a partir talvez do ano passado, porque esquentou muito, as nascentes começam a secar também. Então, outra prática, né, de baixo carbono é fazer recuperação em torno das nascentes. Que aí o objetivo, a gente não está pensando assim, aí eu vou vender isso como um crédito. Acho que é muito antes. Crédito para a agricultura brasileira não é uma realidade Não é uma ainda. realidade. Não. O que é isso? Porque a gente está falando de agricultura de baixo carbono, que são essas boas práticas que você está trazendo para a gente. Agora, crédito de carbono, o que é isso? O que é essa venda? E você bem levantou agora que não é muito a nossa realidade. Por quê? E não é. Ele foi criado, né, na Europa. A realidade da agricultura temperada, ela é muito diferente. O produtor faz uma safra, porque o restante do ano neva. O Brasil, os países temperados, tropicais, eles conseguem fazer 2 até 3 safras no ano. Isso é impensável em qualquer outro país do hemisfério norte, porque lá ele deixa a lavoura, já vem a neve. Ele não consegue fazer nada. Então o ciclo dele é mais curto, ele planta, colhe. Como aqui a gente planta, colhe, você está renovando os nutrientes, você vai enriquecendo aquele solo, você vai trazendo mais cobertura vegetal, você incorpora mais matéria orgânica naquele solo. Então você começa a trazer mais biodiversidade. No Brasil, faria mais sentido a gente falar de créditos de biodiversidade do que o crédito de carbono que para florestas, né? Você fala uma área de 100 mil hectares, 200 mil hectares de florestas na Amazônia, você consegue fazer um projeto de carbono, que é muito caro. Agora, um produtor rural, para fazer medição do jeito que tem que ser feito, com todas as regras, é muito caro. Então, não vale a pena. Mas como é que ele pode se beneficiar hoje? Então, está todo mundo falando de agricultura de baixo carbono. O que eu faço hoje? O que eu ganho com isso? Que é o que ele pensa. Como que eu vou ganhar? Como é que é eu isso? Vou ganhar. E precisa sobreviver. Primeira coisa, assim, os bancos já estão muito conectados. Tem banco, por exemplo, que hoje ele oferece uma taxa de juros mais barata para quem se comprometer a ter boas práticas. Depois de um ano do empréstimo, ele vai fiscalizar, a gente tem uma ferramenta para isso, a minha empresa faz isso. Ele vai fiscalizar se esse produtor manteve o solo dele coberto durante toda a entre-safra. Então, assim, ele não tem que mandar um perito mais. E são coisas que os bancos já estão acompanhando, seguradoras, todas as empresas hoje que trabalham com produtor rural, eles estão acompanhando isso, porque se ele não cobrir o solo dele, o risco dele de quebrar a produção, de não pagar o banco é maior. Então, é uma questão mais prática do que as pessoas imaginam, assim. E vai se formando essa conexão para o bem desta nossa economia, que vem da terra. Isso. Não é? E aí, diante disso que você está trazendo, quer dizer, está se discutindo a agricultura de baixo carbono, essas boas práticas. Desculpa se eu vou ser um pouco rasa, mas na verdade elas são simples, é o que o produtor está acostumado, né? Qual que é o futuro? O que a gente pode esperar do futuro? Porque hoje a gente tem muitas conquistas, como eu disse aqui agora há pouco, mas a gente tem muitos desafios e preocupações. Qual que é o futuro diante dessa adesão à agricultura de baixo carbono? A gente pensa o avanço da agricultura do Brasil dos últimos anos, ela avançou, resumidamente, trazendo com o uso de fertilizantes, né? A agricultura de precisão começou a mostrar quais são os insumos que você deveria aplicar de maneira mais efetiva. Então, a gente teve um ganho de produtividade muito alto nesses últimos anos. E agora? Que agora você tem 2 anos seguidos de seca extrema. A agricultura sempre teve ciclos, sempre foi natural. O problema é que os ciclos agora eles estão muito curtos. Então, às vezes, não dá tempo do produtor recuperar de já vai vir outro ano de seca, e se não é seca, ele está chovendo muito. Então, as práticas, no geral, é manter o solo coberto. É simples, mas ele tem que se organizar. Produtos biológicos, ele precisa pesquisar, ele tem que estudar, ele tem que estar atento ao que está sendo lançado, porque insumos biológicos,
eles são de acordo com cada micro-região. Um produto que funciona aqui para Araguari, talvez não funciona no Paraná. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, ele tem que fazer testes, precisa... Não é uma coisa que você tem uma receita de bula como um produto químico. Então, é algo que vai demandar mais conhecimento, mais estudo por parte desses produtores. Então, talvez seja esse grande mudança de paradigma, assim. Não é mais só plantar e colher, porque o clima não vai deixar. E não é nem também muita questão de União Europeia, protecionismo, né? Os produtores lá chorando por causa de protecionismo, não querendo que o Brasil exporte. Não é nem tanto isso, a questão a comida, ela tem que ser barata para as pessoas sobreviverem. Para a gente ter comida barata, a gente tem que ter produtividade boa, a gente tem que ter diversificação de culturas, de regiões produzindo, né? Se choveu um ano no sul, no Mato Grosso compensou e vice-versa. Só que do jeito que as mudanças estão acontecendo, os ciclos estão ficando muito mais arriscados. Então, essas práticas, elas ajudam a mitigar. O produtor que está recuperando a nascente, quando a gente recupera a nascente, planta, você consegue aumentar a água. Você planta água. Então, aí, quem já não tinha água para irrigar na época da seca, fazendo essas práticas de recuperação de áreas, ele consegue usar a irrigação. Então, o benefício é muito direto para o produtor também, mas demanda estudar, porque não existe uma receita de bolo que algo que funcione para uma fazenda seja válido para todas as outras. É personalizado, né? Então é algo que vai demandar mais um pouco de teste, estudo, conhecimento, né, da região, o produtor conhecer o solo, conhecer características da área dele. E de buscar esse conhecimento. Eu acho que a Mariana trouxe aqui um caminho para a gente, né? Porque nós temos muitos estudiosos, né? Como ela, por exemplo, que está atenta a tudo isso, e é buscar essa ajuda, né? Não sei como fazer, né, o Mariana? Então, corre, né? Vá atrás, busque apoio ali da cooperativa, né? E de tantas pessoas que estão ali para acolher esse produtor, né, Mariana, para a gente encerrar. A própria Cocacer foi a primeira cooperativa do Brasil a publicar os gases de emissão que ela gerou. Por que ela está fazendo isso? Ela também está se preparando já por essas demandas que estão vindo lá de fora. Então, a melhor maneira, produtor, né, procura cooperativa, eventos como esse, né, um evento que ela promoveu, trazendo pessoas de áreas distintas, é isso, prestigiar e aproveitar as oportunidades. Quem não consegue, trabalho o dia inteiro, não dá para fazer presencialmente, tem YouTube, tem online, tem maneiras de fazer. Acho que tem que ir atrás. Eu adorei conversar com a Mariana Caetano, ela que é CEO da Salva, né? E falando para a gente, explicando mais, claro que a gente poderia ir longe, né? Mas pelo menos abriu-se aí uma visão a respeito da agricultura de baixo carbono. Muito obrigada e até a próxima, viu? Mariana, um abraço na família, tá? Obrigada. E olha, você que acompanhou aqui pelo YouTube da Cocacer, né? Esse podcast na Casa Agrosustentável, a gente te espera, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. E aproveite para rever esses conteúdos, tá? Obrigada, eu me despeço aqui, desejando a você um ano surpreendente, boa colheita, boas práticas e, claro, rentabilidade. Um grande abraço.